né? Se a gente for pegar todos os elementos da medicina chinesa, que é fogo, terra, madeira, água e metal, fica meio que lógico, né? O metal ele sempre se apresenta de forma muito compacta, muito densa, né? Muito aglutinada, assim, as moléculas, as células do metal, elas são bem densificadas, né? Praticamente não tem espaço entre uma e outra. Diferente da água, onde ela é mais fluida, até a própria terra, a gente consegue cavocar, a gente consegue transpor o fogo, a madeira, né? Que seria aí a natureza de um modo geral. Então fica essa ideia de que cada um desses movimentos energéticos, eles possuem o seu sistema particular, tá? Que é sobreposto um sobre o outro. O metal, que é o que nós vimos, por último, ele fica lá embaixo, na base. Ele que vai dar sustentação para o nosso peão macro girar. Tá? E se a gente vai vendo assim, separadamente, né? A gente tem a água, a terra, aí vem a madeira e lá em cima o fogo. Seria mais ou menos nessa escala. E aí a gente está fazendo o quê? Olhando por dentro, né? Fazendo aí uma leitura, uma avaliação interna de cada um desses sistemas, entendendo as dimensões dentro das próprias dimensões. Então, o que a gente chama aqui de 5 dimensões, né, no geral, ele também tem as 5 dimensões no micro. Tá? E o metal, por conta de ter essa conexão mais forte com a matéria propriamente dita, assim, com o nosso corpo, né? A alma do metal é chamada de alma corpórea, né? Olha como ela se atrela ou se enrosca diretamente com o corpo, que a gente chama de corpo físico, tá? Então, tem muito a ver com a nossa identidade. Tá? Esse foi o insight que a gente, né, conversando e dialogando, falando sobre metal, surgiu assim, com um pouco mais de força e a gente foi enveredando para esse lugar. Tá? Lembra que eu comentei que a alma corpórea é um molde para o nosso corpo físico? O que seria isso? Né? Nós temos um molde invisível, porque é uma alma, né, um espírito, dentro da visão da medicina chinesa. Porém, quando o meu corpo biológico cresce dentro desse molde, ele transpassa, ou ele transparece aquilo que nós estamos vendo hoje. Cor, altura, largura, comprimento, né, todos esses aspectos físicos, biológicos, nada mais são do que o formato do molde espiritual que nós trazemos para essa vida, para essa jornada. E o que isso representa? Em muitos, ou talvez na maioria dos casos, representa parte da nossa missão e do nosso propósito de vida. É como se, né, aí surgiu o exemplo do cachorro, né? Existem vários tipos de cachorro, vários modelos, né? Se você tem um cachorrinho pequeno lá, um Yorkshire, você nunca vai colocar ele para ser o cão de guarda da sua casa. Pode até ser que você coloque, né? Mas talvez não funcione muito bem, porque ele não veio com o biotipo, com o corpo para segurança. Ele tem um outro tipo de função, digamos. Tá? Se você pega um Rottweiler, um cachorro maior, né, um Doberman, né, que são os clássicos aí, né, cães de guarda, super funciona. Eles têm até postura assim, né, de polícia, de militar, né, aquela coisa assim mais durinha, mais compacta, né, mais fortinho, tudo mais. E aí se você pega lá um São Bernardo, né, que é um cachorrão gigantesco, ele também não é bom para guarda, mas ele é um ótimo cão para resgate, ele é um ótimo cão para neve, né? Cada um tem a sua missão e o seu propósito de acordo com o seu biotipo, tá? Nós, seres humanos, somos todos meio parecidos, digamos assim, né? Tem, óbvio, né? Você olha lá, digital é diferente, o formato, o comprimento, largura e altura, ligeiramente diferentes, mas dá a sensação de que todo mundo é meio igual, né? E a gente padronizou tanto também, né, o mundo que a gente vive, que de fato a gente parece igual, porque a gente se veste igual, a gente corta o cabelo da mesma forma, a gente veste os mesmos tipos de roupa e por aí vai, né? Mas não, nós somos exclusivos. Nós temos um formato de rosto, de comprimento de corpo, de braço, que é exclusivo para facilitar a nossa missão e o nosso propósito. Então, tem um quesinho
dentro da fisicalidade que o metal apresenta para nós, de algo muito elevado, de algo muito sutil, que vem do nosso eu maior, aqui do nosso espírito, né? O aspecto espiritual último. Tá? Então, esse aspecto espiritual aqui, que é a alma corpórea, conduz ou manifesta as almas de todos os departamentos na fisicalidade. Tá? Então, isso tem a ver com a nossa identidade. E toda tentativa que nós fazemos de alterar a nossa identidade fisionômica sugere uma dificuldade de autopercepção, de autoconhecimento. Então, olha que interessante isso para a Oca, né? Porque a gente está na jornada da autocura, né? No caminho da autocura, existe um dos primeiros passos que é o autoconhecimento. Quem sou eu? Né? Ou seja, o que é isso aqui? Eu preciso estar livre de coisas que deturpam a minha imagem original para eu me ver essencialmente, né? Para eu ver a minha essência. Então, sei lá, ficar maquiando, botando uma peruca, né, fazendo algum tipo de cirurgia de modificação corporal, vestindo, pasmem vocês, né? Vestindo roupas que eu não gosto, só para eu me encaixar dentro de um grupo, para eu me encaixar dentro de um trabalho, para eu me moldar de acordo com a sociedade. Percebe que a gente vai criando um personagem mentiroso, mentiroso no bom sentido, tá? Para que ele possa transitar em lugares específicos aos quais eu acho que eu devo, não tenho nem a certeza, né? Porque o metal também tem essa coisa da certeza, do discernimento. Eu quero isso e não quero aquilo, tá? Só que por muitas vezes a gente se veste de um jeito que não gosta só para caber dentro daquele lugar, esperando ser aceito, esperando entrar para um bando, né? Esperando pertencer a algum tipo de grupo. Então, olha que louco, a gente vai minando a nossa identidade verdadeira, a gente vai acabando com ela, criando, né, externamente um personagem totalmente diferente da nossa essência, descaracterizando, né, o nosso corpo em relação à missão para que ele veio, e aí eu me perco. A gente perde o foco do propósito da vida, da essência. Então, é, é é uma questão complexa, assim, né? De um modo geral. Porque, assim, Guilherme, então, e as pessoas que, sei lá, fazem mudança de sexo, né? E coisas assim. Quando a pessoa ela faz uma transformação para não se encaixar, olha que interessante, né? Porque, assim, ela teria que se encaixar. A pessoa, vamos supor que ela veio com um corpo masculino, mas ela tem uma essência feminina dentro dela, ela não se reconhece enquanto homem, né? O mais certo seria ela se moldar. Falar, bom, eu vim homem, então eu vou ficar homem, eu vou casar com mulher, e aí, assim, né, criar aquele personagem clássico da sociedade. Mas não, ela transcende tudo isso, falando, não, não sou eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ter cabelo comprido, eu quero parecer mulher, eu quero falar igual mulher. Então, ela está saindo da zona de conforto, ela está buscando uma identidade de alguma forma, né? Soa desequilíbrio ou estranho quando a gente finge ser alguém que não é. Percebe? Que tanto na mudança drástica de transformação de sexo, do masculino para o feminino ou do feminino para o masculino, é totalmente diferente da pessoa que se molda ou se ingessa para caber dentro de algum lugar. Né? Então tem essa questão da identidade própria, né, de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, ligado ao movimento de metal e que conecta a gente diretamente com a nossa aparência. Então, esse lugar aqui é um lugar muito delicado, né, nesse sentido dessa busca do quem sou eu. Porque por muitas vezes, né, ou sei lá, praticamente às vezes uma vida inteira, a gente faz o que os outros esperam que a gente faça.
A gente se encaixa ali, ó, eu tenho que vestir essa camisa branca, porque senão, se eu vier com uma preta, o que vão achar? Eu estou fazendo atendimento de acupuntura, né? E o pessoal costuma usar branco, percebe? Né? Que aí a gente acaba usando, mas eu não sei se eu gosto de branco, eu não sei se eu quero usar branco, mas eu uso porque todo mundo usa, porque é a área da saúde, porque é a área da nanã, né? Então fica estereotipado algo para padronizar, e a padronização ela é um facilitador de manipulação, né? Para que a gente seja controlado de alguma forma, né? Então quando você olha alguém vestindo uma roupa tal, você já entendeu o que a pessoa está fazendo, né? Você já entendeu qual que é o objetivo delas, muitas vezes o trabalho que ela executa, né? Quando a gente anda em São Paulo, né, que tem todos os tipos andando juntos, assim, você vai no metrô, você fala, tá, aquele é estudante, aquele é um possível advogado, aquele é um possível enfermeiro, aquele é um possível médico, esse é um possível, né? E você vai já tem um estereótipo pré-formado. Percebe que a gente não consegue muitas vezes romper essa casca social desses moldes que não são nossos, mas que colocaram em cima da gente. Eu não sei se vocês já viram, não sei se é Japão ou Tailândia, sei lá onde, que eles colocam um molde de madeira quadrado quando uma melancia nasce em volta dela, e quando ela cresce, ela fica quadrada, literalmente, né? Ela não arredonda, porque ela cresce dentro de um molde quadrado, então ela fica com a aparência de um retângulo ali, de um quadradão, né? De um cubo. É mais ou menos isso. A essência da melancia é redonda. Ela tem uma missão, ela tem um propósito através dessa formatação que ela veio naturalmente. Porém, se a gente coloca um molde social em volta, ela ganha outra conotação, né? Ela ganha um outro significado, uma outra aparência, que você fala, nossa, né? Até é interessante isso, porque ela se encaixa melhor. Olha que interessante, né? Porque uma melancia quadrada é muito mais fácil de você empilhar ela num caminhão, de você colocar ela numa prateleira para vender, é muito mais fácil você encaixar ela na sua geladeira. Olha, a gente molda algo tirando a naturalidade daquilo para benefício próprio, ou seja, para manipulação, para controle, percebe? E muitas vezes a gente faz isso com a gente mesmo. A gente se encaixa dentro de um molde mais quadradão para se encaixar numa sociedade, para se sentir pertencente, no nosso caso, né? Porque a gente tem uma mente que interpreta todos os acontecimentos, parte mental, parte emocional e por aí vai. Então a gente se molda para fingir que faz parte de algo, mas no fim das contas a gente está deixando a nossa essência de lado. E talvez seja esse o motivo pelo qual a gente adoeça.